boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana de lives aqui no Guia Viver Bem, nessa programação do Janeiro Branco. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque eu estava pesquisando aqui, de acordo com a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Sabe que número é esse? 19 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno da ansiedade. E a gente vai conversar sobre isso. Hoje eu vou receber o Dr. Adriano Araújo, psiquiatra, para a gente entender o que é ansiedade, quando ela se torna um problema, como a gente pode prevenir, quais são os tratamentos disponíveis. O Dr. Adriano já está por aqui. Deixa eu convidá-lo para a gente já começar aqui no Guia Viver Bem. Mandei o convite, doutor Adriano. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando aqui. Boa noite. Tudo bom, doutor Adriano? Olá, boa noite. Tudo bem? Prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem para falar desse tema que é tão importante, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, eu acho que cresceu ainda mais o número de pessoas com o transtorno da ansiedade. Imagina, o prazer é todo meu. De fato, assim, a gente tem enfrentado aí um aumento mesmo no número de casos, né, de pessoas com sintomas ansiosos de toda a ordem, sabe? De toda a ordem. Doutor Adriano, eu queria que você se apresentasse para quem está chegando. O doutor Adriano é Uhum, psiquiatra, né? Pode se apresentar para o tá bom, público do Viver Bem. Primeira tá bom. live com o doutor Adriano aqui. Então, eu sou médico, sou psiquiatra, formado, graduado aqui na UFRN, fiz a minha especialização em psiquiatria no Hospital de Messejana, no Ceará. Né? Tenho uma formação anterior em saúde da família, sou especialista em saúde da família. Enfim, uma trajetória aí de 20 anos de carreira, né? Atuo aqui em Natal, em consultório privado, serviço público, sou professor da Universidade de Potiguar, do curso de medicina e, enfim, apaixonado pela saúde mental. Então está atuando muito nesse janeiro branco, né, doutor Adriano? É necessário esse mês para a É, gente direcionar o foco na saúde mental, que as é, pessoas, a saúde exatamente. mental está gritando, né, por atenção. Continuando a atuar, sabe, Juliana? Na verdade, assim, eu me coloco como um militante da causa, né? Sempre fui militante da causa da saúde mental, na defesa do cuidado, né, do autocuidado e do cuidado das pessoas portadoras de transtorno mental, nas diversas formas de apresentação do transtorno, né? Porque a gente tem várias maneiras de apresentar um transtorno mental na vida, né? Desde sintomas mais graves a situações mais leves, menos graves. Ótimo. Doutor Adriano, vamos começar aí na Vamos. ansiedade. O que é ansiedade? Quando é que a ansiedade se torna um problema? Então, a ansiedade, na verdade, é algo inerente à vida, né? Assim, eu costumo brincar dizendo que a ansiedade está para a vida, assim como o atrito está para a física. Não existiria vida sem ansiedade. A gente, para tudo que a gente faz na vida, a ansiedade ela vem como, vamos dizer assim, combustível para isso, né? A gente, para acordar pela manhã, para a gente trabalhar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer no cotidiano, dar conta das pequenas tarefas do dia a dia, né? Agora, isso se chama ansiedade adaptativa, ou seja, é a ansiedade que se adapta à vida, né? Quando a gente lida com as circunstâncias no dia a dia de forma adequada, né? Claro, existem pessoas mais ansiosas, ou seja, pessoas que manifestam mais sintomas de ansiedade e pessoas menos ansiosas, pessoas que manifestam menos sintomas, né? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas isso pode se tornar um problema quando ela se torna uma ansiedade desadaptativa, ou seja, uma ansiedade que me impede prejudica a minha adaptação à vida às atividades do dia a dia, do cotidiano, entende? E aí sim, isso se torna um problema, isso pode se transformar, entre aspas, no que a gente chama de transtorno de ansiedade. Quais são os principais sintomas? Se desse para listar, elencar alguns desses sintomas que essa ansiedade está começando Pois é, a isso é virar muito um interessante. transtorno. Isso é uma pergunta interessante, Juliana, porque a ansiedade, ela tem uma manifestação que a gente usa um termo na medicina que chama
de polimorfismo, uma manifestação polimórfica. Isso quer dizer o quê? Que são muitos sintomas, e esses muitos sintomas, eles podem aparecer de diversas maneiras. Então, a gente pode ter sintomas, desde sintomas físicos, palpitação, tremor, sudorese, né? A pessoa suando, né? Suando fácil, tremendo, né? A gente pode ter sintomas que a gente chama de sintomas cognitivos, que são pensamentos, sabe, aqueles pensamentos de preocupação, aquela coisa de antecipar os fatos com muita facilidade, de perder o sono porque antecipa os fatos com muita facilidade. E a gente tem a manifestação emocional, que é aquela angústia, aquela sensação ruim que a ansiedade pode provocar. E aí, por causa desse polimorfismo, desses muitos sintomas que a ansiedade provoca, ela se confunde com muitas coisas, né? E muitas vezes, uma pessoa que começa a manifestar sintomas ansiosos, ela precisa, às vezes, descartar causas orgânicas disso. Então, você imagine, por exemplo, uma pessoa que sente uma opressão no peito, né? Uma opressão, por exemplo, aguda, e que ela imagina, por exemplo, estar infartando. E aquilo seria um quadro de ansiedade. Então, ela vai precisar descartar essa possibilidade do infarto para restar a causa da ansiedade, entende? Então, a ansiedade, às vezes, mimetiza. Eu conheço pessoas, por exemplo, que desencadeiam episódios de diarreia em episódios ansiosos. Eu conheço pessoas que têm picos hipertensivos, né? Pessoas que têm cefaleia, entende? Então, assim, podem ser sintomas diversos, mas, assim, o importante é descartar as causas orgânicas para entender o que de fato significa aquela ansiedade, né? Porque o diagnóstico, ele vai depender da conjunção de sintomas. Porque quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma síndrome. Ou seja, dentro dessa síndrome, você pode ter vários diagnósticos que vão ser diagnósticos específicos de transtornos ansiosos. Certo. Doutor Adriano, deixa eu só pedir para quem está acompanhando, eu estou vendo que tem umas pessoas escrevendo. Quem tiver dúvida e pergunta, manda aqui nessa caixinha de pergunta, que fica mais fácil para eu enxergar bem mais mandar prático. Fica mais prático para a gente não deixar passar nenhuma, tá? Porque às vezes vocês estão falando e eu não estou vendo aqui que tá passando. Doutor Adriano, e quando procurar ajuda? Então, quando a ansiedade paralisa, quando você tem uma ansiedade que ela é limitante, quando você tem sintomas que prejudicam o seu dia. Então, vou citar um exemplo, né? Alguém que, por exemplo, desencadeia um episódio de pânico. O episódio de pânico, a característica principal dele são aqueles sintomas físicos agudos, que alguns eu até citei aqui, palpitação, né? Taquicardia, mal-estar, sensação iminente de que está passando muito mal, às vezes uma pressão no peito, a sensação aguda, e a pessoa, enfim, passa a ter esses episódios com uma certa constância, inclusive busca o pronto-socorro várias vezes, e isso atrapalha a vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece no meio da noite, isso acontece em situações absolutamente inusitadas. Então, nessa circunstância, a pessoa precisa de um tratamento, porque o sintoma ele está atrapalhando a vida. Eu falei agora há pouco que a ansiedade ela é inerente à vida, ela faz parte e tal. Mas quando ela atrapalha a vida nesse sentido, eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer minhas atividades do cotidiano, de trabalhar. Eu fico tão ansioso que o meu rendimento no trabalho é menor do que poderia ser. Porque eu tenho dificuldade de conversar com meus colegas por causa da ansiedade. Eu tenho dificuldade de executar tarefas, às vezes, um pouco mais complexas, porque eu fico meio travado, meio ansioso, meio angustiado. Entende? Então, quando essa ansiedade ela traz limitações, ela traz prejuízo à vida, e aí, claro, eu estou dando exemplos aqui, mas isso é muito variável de pessoa a pessoa. Às vezes a pessoa ela não tem tantos prejuízos, mas ela tem, às vezes, um desconforto enorme. E aí eu já vi muitas dessas situações. Às vezes a pessoa tem um desconforto enorme, ela lida com a ansiedade durante muito tempo, ela dá conta das coisas dela, gastando energia enorme. E aí, às vezes, é engraçado que aí quando ela começa o tratamento, ela percebe como a vida não precisa ser tão pesada, né? E aí ela lida com menos com a ansiedade. Então, tudo eu acho, e até é muito importante essa ferramenta, né, as redes sociais, da gente poder esclarecer as pessoas justamente isso, que
a vida não precisa ser tão pesada em muitas circunstâncias, né? E que às vezes, esse desconforto, esse mal-estar, não é uma coisa natural. E às vezes eu preciso Uhum. buscar ajuda, eu preciso entender melhor o que acontece isso. E aí eu acho que esse esclarecimento, né? Essa possibilidade de esclarecimento, das pessoas entenderem o que é, o que não é ansiedade, ajuda nessa busca da ajuda, nessa busca do cuidado. Quem eu devo buscar? Começo pelo psicólogo, já vou direto para o psiquiatra. O tratamento da ansiedade necessariamente tem que ter medicação. A primeira coisa que eu tenho que buscar é um espelho. Porque eu só me percebendo que eu vou entender se preciso de ajuda ou não, né? Eu acho que a gente precisa de autopercepção, a gente precisa entender, se compreender, né? Buscar se compreender pelo menos. Eu acho que isso é uma tarefa, deve ser uma tarefa do cotidiano para a gente poder buscar ajuda. O cuidado, quando eu falo de cuidado, muitas vezes eu, quanto médico psiquiatra, as pessoas pensam que eu estou falando de remédio necessariamente, mas eu não estou falando de remédio necessariamente. Estou falando de cuidado. Então, se a pessoa ela começa a sentir esse desconforto, ela começa a sentir essa dificuldade, o que eu oriento e eu digo às pessoas assim, busque ajuda de um profissional, né? Seja um Uhum. profissional médico, seja um psicólogo, alguém que possa lhe esclarecer o que está acontecendo. Né? Você tem um desconforto, você tem uma coisa que você não está entendendo muito bem o que é, busque ajuda para que você possa esclarecer. Uma psicoterapia, por exemplo, muitas vezes ela é resolutiva. Na verdade, na maioria das vezes. Né? A maioria das vezes ela é resolutiva. Numa parcela menor de pessoas é que a medicação se faz necessária. Né? Uhum. Às vezes há uma inversão dessa ordem. Às vezes se busca o remédio em primeiro lugar e não necessariamente essa é a primeira saída. Então, a questão é buscar orientação, buscar ajuda de alguém que de fato possa orientar, alguém que de fato seja capacitado para isso. Seja um médico, seja um psicólogo, seja um profissional da saúde mental, que a saúde mental engloba vários campos do conhecimento, a educação física, a terapia ocupacional, a própria psicologia, enfim. Existem profissionais, mesmo que de outras áreas que não são da área psi, como a gente fala, psicólogo, psiquiatra, que fazem especialização em saúde mental, que são capacitados, inclusive, para orientar, para triar, para sugerir, né, para as pessoas o que pode estar acontecendo. Então, a questão é essa: se perceber e nessa autopercepção e nessa percepção do que está acontecendo, buscar ajuda. Eu acho que essa é a questão. Acho que a grande dificuldade, uma das grandes, isso menos hoje do que há algum tempo, mas uma das grandes dificuldades é essa coisa de evitar essa busca, sabe? Meio que a reboque de um preconceito, um preconceito já que é uma coisa meio ultrapassada, mas que infelizmente ainda resta, né, resíduos na Verdade. nossa sociedade. Doutor Adriano, existem principais causas para a ansiedade? Se você pudesse analisar, assim, tem alguma estatística sobre quais são as principais Uhum. causas da ansiedade? É, Ou é na, tão multifatorial que não dá para saber? de fato, os transtornos mentais, de modo geral, eles são multifatoriais, sim. Mas se a gente for levar em consideração causa, assim, não tenho como lhe dizer percentualmente, mas eu posso lhe dizer que os fatores ambientais eles são preponderantes. Eles são, eu diria, determinantes no processo dos transtornos ansiosos de modo geral. Por que eu falo isso? Porque alguém pode até ter uma estrutura ansiosa, pode ser até uma pessoa que tem uma estrutura de personalidade, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se preocupa fácil, que é sensível aos fatores ansiogênicos, né? Ela pode até ter uma estrutura como essa, mas se ela não tem um ambiente que é um ambiente que desencadeia esses processos, se ela consegue, que é algo difícil, mas se ela consegue não viver no ambiente que desencadeia esses processos, ela não vai entrar no processo. Óbvio que eu estou falando isso de modo geral, porque claro que existem circunstâncias que são mais graves de pessoas que adoecem independente de existir fator estressor, tá? Mas os Uhum. fatores ambientais, eles são sim preponderantes, né? Até porque quando eu falo de pessoas que têm uma tendência à ansiedade, ou por fatores hereditários, ou porque o pai e a mãe são pessoas ou eram muito ansiosas, porque na família existem casos de inclusive diagnósticos de transtorno de ansiedade, apesar disso, né, a pessoa vem de uma linhagem nesse sentido, essa pessoa ao longo da vida ela pode ou não desencadear os processos
de transtorno de ansiedade, né? Porque o fator ambiental, ele vem e às vezes ele é o gatilho, ele é determinante para o desencadear da doença. E às vezes tem pessoas que, vamos dizer assim, têm uma estrutura, inclusive muito saudável, vamos dizer assim. Não tem sintomas ansiosos, não são pessoas que têm essa ansiedade, vamos chamar, entre aspas, essa sensibilidade. Mas às vezes são expostas a fatores estressores tão potentes, tão graves, que essas pessoas acabam adoecendo, né? Vou citar um exemplo, que é um exemplo clássico, né, descrito aí na literatura médica, as síndromes pós-guerra, né? Você veja, situações extremas, onde as pessoas são submetidas ao extremo da violência, né, do terror, e elas acabam adoecendo uma parcela muito grande de pessoas. O que nós vivemos, por exemplo, na pandemia, por que aumentou o número de pessoas buscando consultório psiquiátrico nesse período? Por que aumentou o número de pessoas com sintomas de ansiedade nesse período? Porque nós vivemos um momento, e ainda estamos vivendo um momento de desencadeador de um processo de ansiedade, um momento, vamos dizer, já foi mais grave, mas ainda é muito preocupante. E por isso as pessoas estão adoecendo mais. Ótimo. Doutor Adriano, tem muita pergunta aqui. Eu imagino. Ansiedade tem cura? Pode levar a uma depressão? Qual é a relação da ansiedade com a depressão, doutor Adriano? Isso é uma coisa que eu ouço muito, né? As pessoas perguntando, a ansiedade tem cura no consultório? Principalmente as pessoas às vezes chegam já com o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, já tomando uma medicação, inclusive, e dizem assim, o médico disse que eu vou tomar remédio o resto da vida e que isso é crônico. Aí eu digo, olha, ele está certo e está errado. Por que ele está certo e está errado? Porque, de fato, o transtorno de ansiedade está descrito na literatura que ele é um transtorno crônico. Está descrito na literatura que, de fato, as pessoas podem tomar remédio o resto da vida, mas isso não quer dizer que aquela pessoa, necessariamente, ela vai tomar remédio o resto da vida. Entende? Estatisticamente, eu não tenho como dizer isso no caso a caso, né? Tem pacientes, por exemplo, que eu acompanho durante um tempo e que, depois de um tempo, eu chego a essa conclusão. Olha, realmente, você vai precisar tomar remédio indefinidamente, porque todas as vezes que a gente tenta desmamar a medicação, você piora. Então, aí eu acabo chegando a essa conclusão. Mas eu não posso antever essa conclusão. Eu não posso antever. A medicina e a psiquiatria, em particular, ela é absolutamente singular. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um perfil, e a gente não pode pautar isso no geral. Então, a ansiedade, apesar de não existir cura, no sentido estrito, como eu curo uma infecção com antibiótico, por exemplo, que ali eu dou um remédio que em 7 dias eu erradico uma bactéria, então, beleza, eu promovi a cura. A ansiedade não é assim que funciona. Mas apesar de não existir cura, existe controle, e uma grande parcela das pessoas vão tomar remédio, ou fazer psicoterapia, ou fazer algum tipo de tratamento durante um tempo, e depois não vão precisar mais desse tratamento. Uma parcela menor de pessoas, menos de 30% delas, vão ter vários episódios ao longo da vida e recorrência de episódios de ansiedade. E uma parcela menor ainda, menos de 5% do todo, vai tomar remédio o resto da vida. Sim. Estatisticamente é mais ou menos isso. Estou concluindo meu doutorado e muito ansioso. Posso fazer um tratamento pontual com medicação? Pode. Eu entendo se a pergunta é pontual com medicação, porque provavelmente essa pessoa pode estar tentando outras coisas, eu imagino. Porque se não estiver tentando outras coisas, tente antes de buscar a medicação. Mas o uso pontual... outras coisas? Atividade física, atenção plena, meditação, né? Práticas integrativas como massoterapia, né? Aromaterapia. Existem várias atividades nas práticas integrativas que têm resultados bem interessantes na questão do controle da ansiedade, né? A própria psicoterapia, né? Então, assim, eu acho que eu acho que é interessante buscar outras coisas, né? Eu sei que o remédio ele é muito, como é que eu diria, muito objetivo, né? Muito eficaz, então, e ele é muito assertivo, vamos dizer assim. Mas essas outras práticas, elas estão aí e elas também funcionam muito bem. Então, eu acho que é pensar nessa possibilidade. Mas a resposta é sim, é possível sim fazer um tratamento pontual e, dependendo de como seja a conjuntura, inclusive fazer
tratamento, assim, usando a medicação só em momentos muito específicos. Tem até mais pergunta aqui sobre medicação. Quais são os principais remédios indicados para tratar a ansiedade? E tem, na verdade, aqui um comentário de uma paciente dizendo que começou a tomar medicação para ansiedade, mas ficou mais ansiosa ainda e parou. É normal isso? Então, veja, aí eu acho que tem duas coisas importantes de eu falar. Perguntou quais são os principais remédios, né? Hoje, as medicações que são medicações de escolha, né, que a gente fala, um termo da medicina, chama de gold standard, né, padrão ouro para o tratamento médico, são os antidepressivos. Né? Os antidepressivos, principalmente os antidepressivos que melhoram os níveis de serotonina especificamente, eles são padrão ouro para o tratamento dos transtornos ansiosos. Certo? Essa é a primeira questão. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma confusão muito grande na questão do uso de benzodiazepínicos, que são aquelas medicações tarja preta, que são calmantes, tranquilizantes. Aqueles remédios que são exemplo dele, o Rivotril, diazepam, Lexotan, enfim, esses remédios, eles tranquilizam, eles aliviam a ansiedade, mas eles não tratam a ansiedade. Eles são, como a gente chamaria, sintomáticos. É como você tomar uma dipirona para dor de cabeça. Você não está tratando a ansiedade, você está aliviando o sintoma. Isso é um problema porque esses remédios tarja preta, eles provocam dependência. Eles foram muito utilizados desde a década de 70, durante muito tempo, e de fato eles são muito importantes porque eles ajudam muito no tratamento, mas o tratamento estrito não é feito com eles. Os remédios mais importantes para o tratamento dos transtornos ansiosos são os antidepressivos. Né? Esse fenômeno de piorar no início do tratamento é um fenômeno relativamente comum. Por causa do mecanismo de ação desses antidepressivos, principalmente esses antidepressivos que melhoram os níveis de serotonina, por causa do mecanismo de ação deles, na primeira semana do tratamento é possível que os sintomas ansiosos eles aumentem. Mas existem alguns cuidados que o médico psiquiatra ele pode ter para evitar isso. Quais são esses cuidados? Começar com dose baixa de medicação e aumentando lentamente. Né? Às vezes associar um tranquilizante como esses que eu citei, o benzodiazepínico, no início do tratamento, porque, vamos dizer assim, reduz aquela ansiedade de uma forma mais aguda e de uma forma mais segura, evita, né, essa questão desse rebote ansioso no início do tratamento. Uhum. Sou ansiosa apenas no trabalho. Quando chego em casa, fico em paz. Preciso me tratar ou mudar de trabalho? Precisa mudar as lentes do óculos. Porque, às vezes, a nossa percepção é o que determina o fator da ansiedade, né? Então, isso não quer dizer necessariamente que, porque eu estou ansioso no trabalho, eu preciso mudar de trabalho. Na verdade, é uma oportunidade para eu entender o que acontece no trabalho que me deixa ansioso, tá? Se eu estou submetido a condições absolutamente aviltantes no trabalho, que me põem à prova, aí tudo bem, aí é uma questão a se pensar mesmo, de mudança de trabalho e tal. Agora, se essa ansiedade surge dentro de condições que eu considero que são normais, condições de trabalho, condições que são corriqueiras do trabalho, eu preciso parar para pensar, por que eu estou ficando ansioso aqui? Né? Por que esse trabalho, que é o meu sustento, que é o que faz eu alimentar minha família muitas vezes, me provoca essa ansiedade, né? O que que existe aqui? É por isso que é tão importante uma psicoterapia, para a gente poder entender e compreender esse processo e a partir dele, é que eu estava brincando com essa história da lente do óculos, é porque a partir dele eu consigo às vezes enxergar as coisas de um jeito diferente, né? E às vezes o trabalho ele deixa o que é muito comum, Juliana, por exemplo, no dia a dia. O que deixa as pessoas mais ansiosas no trabalho? Por exemplo, um grande exemplo, perfeccionismo. Às vezes uma pessoa ela se cobra exageradamente, ela é muito perfeccionista e ela fica extremamente ansiosa no trabalho. E ela se sente cobrada, inclusive, pelos outros. Mas quando a gente vai avaliar direitinho, ela que se cobra em excesso. E às vezes ela não percebe. Né? Então, é um processo. É por isso que eu brincando com essa história da autodescoberta, né? de se enxergar do espelho, é porque é um processo, né? Independente, sabe, gente, de tomar remédio ou não tomar remédio. Eu acho que essa autodescoberta, esse olhar, essa sensibilidade, isso é muito importante no tratamento, né? Você tomar um remédio, tratar os sintomas sem enxergar o todo, eu acho absolutamente ineficaz. Eu acho absolutamente inadequado, porque eu trato
de forma incompleta, porque o ser humano ele é muito mais complexo do que isso, né? Do que o alívio pontual de um sintoma. Eu preciso compreender no todo, porque eu compreendendo no todo, eu melhoro as chances de não precisar tomar remédio no futuro, eu melhoro as chances de diminuir a possibilidade de recidiva no futuro, e eu, enfim, melhoro a qualidade de vida. Então é muito importante essa compreensão no todo. Eu tô vendo que tem muita pergunta Eu aqui imagino. no passando, né? É, Britenlix, é isso? Britenlix é Uhum, bom para ansiedade? Brintelix. Uhum. O Brintelix é um nome comercial da substância, né, de um laboratório. O nome da substância, o princípio ativo é vortioxetina. Vortioxetina é um antidepressivo dessa classe de antidepressivos que eu falei que melhora os níveis de serotonina. Então, ele é sim indicado para os transtornos ansiosos. Uhum. Sou muito ansioso e quando tomo café ou como chocolate, ele triplica. Isso é normal? Alimento tem muita relação com ansiedade, doutor Adriano? Os Nessa questão de alimentos acalmar e de Tem, potencializar? tem. Os alimentos estimulantes, de modo geral, eles são ansiogênicos. A cafeína, ela é ansiogênica, né? Porque ela é uma substância estimulante, ela é psicoestimulante, ela estimula o sistema nervoso central. E se a substância é estimulante, ela nos deixa mais alerta. E tudo que nos deixa mais alerta pode nos deixar mais ansiosos, tá? As substâncias que são muito geradoras de prazer, tipo os carboidratos, doce, né? Essas substâncias muito geradoras de prazer, elas são calmantes. Mas é importante dizer que é uma coisa meio perversa, né? Porque é um calmante que pode gerar um efeito rebote, né? Uhum. É, então, assim, eu não estou querendo dizer que vá comer doce para se acalmar. Eu não estou querendo dizer isso. Estou dizendo que os carboidratos e os doces, por gerar prazer, gera calma. Por isso, muitas vezes as pessoas recorrem ao doce, recorrem aos carboidratos quando ficam ansiosas. Né? Não sei se... muita gente me fala, sabe, doutor, quando eu estou ansioso, eu como. Eu nem Uhum. pergunto, porque eu sei que come doce. Come doce, come bolacha, come biscoito, come um recheio, um pacote de recheado, né? Um pacote de bis. Então, A porque aquilo ansiedade, alivia. a ansiedade pode desencadear, por exemplo, a compulsão alimentar? Nesses casos, essas pessoas que vão em busca dos alimentos para se acalmar? É, a ansiedade, ela pode, em algumas pessoas, a compulsão alimentar ela está muito associada aos sintomas ansiosos, embora a compulsão alimentar seja um diagnóstico à parte. Isso não quer dizer que as Uhum. pessoas que têm ansiedade têm compulsão alimentar, mas as pessoas que têm compulsão alimentar, com certeza têm ansiedade. Entendeu? Uhum. Existe uma relação mesmo. Porque, de certa forma, a compulsão ela vem como uma forma de alívio da angústia e da ansiedade. Uhum. Ó, sou muito ansiosa, me antecipo a tudo, mas acho isso bom, não me sinto doente. Se a pessoa não se sente, se não é prejudicada, tá tudo ok, né, doutor Adriano? Não, tá Ah, tudo ok, não? não. Sabe o que é que me preocupa quando eu escuto isso? É porque, assim, olha, vamos dizer, eu sou uma pessoa muito preocupada, dou conta de tudo, resolvo a vida de todo mundo, né? Isso funciona, Juliana, durante um tempo, né? Quando eu chego aos meus, sei lá, não sei nem qual é a idade da pessoa que perguntou isso, mas me desculpe se eu estiver sendo Não tem equivocado, mas problema. vamos supor que essa pessoa passou dos 50. A tendência, a tendência, é ela cansar. E Uhum. aí, aquela forma, eu sempre fui uma pessoa resolutiva, dava conta de tudo, cuido da vida de todo mundo, resolvo tudo, cansa. E aí, nesse desgaste, pode vir o adoecimento, né? Então, assim, é errado? Isso não é errado. É por isso que eu falo, eu estava brincando com essa história do espelho, não é errado. Mas a gente precisa se perceber para entender até onde um comportamento, que parece um comportamento, beleza, olha, show de bola, porque resolve tudo na vida, mas pode ser um comportamento que, em alguma medida, me faça mal. Uhum. Então, isso é muito importante a gente perceber. E o processo do autocuidado, ele passa por aí. Ele passa da percepção de eu equilibrar as coisas. É como se fala na filosofia oriental. O melhor caminho é o caminho do meio. O melhor Uhum. caminho é o caminho onde eu equilibro as coisas. Beleza, é muito bom ser resolutivo, é excelente, mas eu não posso ser resolutivo o tempo todo. É bom ser resolutivo, é excelente, mas eu não posso sempre querer resolver a vida dos outros. Eu não posso sempre querer achar que eu preciso ter tudo sob controle, porque eu não vou ter tudo sob controle sempre. Né? E eu falo essa coisa de sobre o controle porque isso é algo muito inerente a quem é muito ansioso.
é uma necessidade de controlar o mundo. E a gente não controla o mundo. Verdade. Doutor Adriano, vou juntar duas perguntas aqui numa Tá. só. O que fazer numa crise de ansiedade? E se crise de ansiedade e crise de pânico é a mesma coisa, síndrome do pânico? O episódio de pânico, ele tem uma caracterização própria, né? Assim, uma conjunção de sintomas próprios. O episódio do pânico é uma ansiedade aguda, com sintomas físicos, palpitação, taquicardia, mal-estar, sensação iminente de morte, a pessoa acha que vai morrer, que vai enlouquecer, aquela coisa aguda, aterrorizante, que a pessoa corre para o pronto-socorro. E isso é episódio de pânico, tá? É um pânico. Vamos supor que você é assaltado à mão armada. E aí você desencadeia todos esses sintomas. Pronto, vamos pensar isso sem o assalto. O episódio de Uhum. pânico é isso, porque ele surge, inclusive, de forma imotivada. Ele aparece assim, sem nenhum tipo de fator desencadeador. Isso é o episódio de pânico. A crise ansiosa é diferente. A crise ansiosa, ela não tem necessariamente esse cortejo de sintomas. A crise ansiosa, a pessoa, ela pode às vezes ficar sudorética, ficar angustiada, né? Mas não necessariamente esse cortejo que eu estou falando de sintomas, entendeu? Ela pode ter, às vezes, um episódio de preocupação extrema, muitas ideias de preocupação, muitos pensamentos que vêm ao mesmo tempo de preocupação, né? Então, a crise ansiosa, ela é parecida, mas não é necessariamente um episódio de pânico. E o que fazer numa crise de ansiedade? Então, nessa hora, o que é que a gente orienta de modo geral? Eu falo muito de quem me acompanha nas redes sociais já sabe. Eu falo muito de meditação porque eu pratico a meditação no dia a dia. Eu faço, enfim, sei dos benefícios que a meditação traz. Eu não trabalho com isso na minha clínica, mas eu sei dos benefícios e eu falo isso para as pessoas porque eu acho que ajuda muito. Então, as técnicas meditativas, elas ajudam muito nesses episódios de ansiedade. Tanto técnicas de respiração, quanto as técnicas de, como se fala, de mentalização, de foco e de atenção plena. Elas ajudam. Agora, elas só vão ajudar em pessoas que já são treinadas. Uhum. Entende? Então, não adianta eu dizer assim, a pessoa chegou num episódio de um pronto-socorro, num episódio de pânico, eu dizer, oh, meu filho, vamos sentar aqui, vamos meditar. Não adianta, isso não vai funcionar. Porque ela não sabe como fazer, ela nunca foi treinada, isso não vai funcionar, não adianta. Então, o treinamento em quem já está com um diagnóstico, está em tratamento, o que é o que eu aconselho? Procure o psicólogo, psicólogos, uma grande parcela sabe fazer exercícios de respiração, vai ensinar, porque na Uhum. crise você vai aprender e você vai fazer. E Já vai saber ajuda, como fazer. ajuda, e é perfeito, ajuda muito. Outra coisa que você pode fazer, e aí existem várias técnicas, tem a técnica do acalme-se, tem a técnica do lugar seguro, existem várias técnicas de mentalização que os psicólogos ajudam e sabem fazer isso com muita maestria. Para além disso, existem medicações que podem ser usadas, como eu falei, né, para o sintoma específico, para aquele momento. Né? Como exemplo, eu citei aqui os benzodiazepínicos, os calmantes, tranquilizantes. Nesse episódio agudo, às vezes a gente prescreve, deixa de ser necessário. Você vai tomar isso aqui. Alguns deles, inclusive, têm apresentação sublingual, né? Você coloca o comprimido debaixo da Uhum. língua, porque ali já alivia aquele episódio e também é uma forma de você conseguir lidar naquele momento agudo. Certo. Quando a pessoa ansiosa resiste em buscar ajuda para esclarecer o que é que se passa com ela, isso pode evoluir para uma depressão? Pode. Na verdade, os transtornos de ansiedade, o principal diagnóstico comórbido, ou seja, o diagnóstico associado à ansiedade e depressão. A depressão, mais de 40% das vezes a gente diagnostica junto com a ansiedade. E muitas vezes ela aparece exatamente dessa forma. A pessoa tem um quadro ansioso durante muito tempo, não tratado, vem arrastando ao longo do tempo e acaba desencadeando um processo depressivo, um episódio depressivo. E às vezes só busca ajuda no episódio depressivo, porque o episódio depressivo ele é mais impactante, né? Mais limitador, mais paralisante. E aí ele acaba buscando ajuda só naquele momento. E é interessante porque como a gente começa a tratar o episódio depressivo, a pessoa melhora do episódio depressivo e sobra a ansiedade. Aí a gente vai tratar a ansiedade. É mais ou menos isso. Criança, doutor Adriano, estão perguntando aqui como perceber que o meu filho está sofrendo com ansiedade. É, a, as crianças, elas têm algumas manifestações. A criança é interessante porque ela não tem, como ela não tem, vamos dizer assim, um entendimento cognitivo do que está passando. Ela não vai dizer para você, olha, eu estou ansioso, estou sentindo ansiedade. A criança não vai ter essa condição de fazer isso.
ela vai manifestar a ansiedade. Às vezes com muita inquietação, roendo as unhas, né? Às vezes com irritabilidade, impaciência, dificuldade de esperar, enfim, uma série de manifestações indiretas da ansiedade em si, né? É importante, eu acho que no cotidiano a gente precisa ter muito cuidado com as crianças, porque hoje o que é que nós estamos, de modo geral, fazendo, né? A gente coloca as nossas crianças com muita tela, elas passam muito tempo em frente às telas, seja a tela da TV, seja a tela do celular, seja a tela de um tablet, e isso, enfim, nas diversas classes econômicas, não precisa ser uma pessoa muito abastada para ter um celular, então isso é generalizado. E aí, gente, o que é que a gente faz com as crianças? A gente evita que as crianças aprendam a se frustrar. Porque tudo fica muito ao toque de um dedo. Tudo fica muito instantâneo. A criança hoje, por exemplo, dá o exemplo do meu filho, por exemplo. Meu filho não consegue assistir a TV, porque não passa o desenho que ele quer. Ele está acostumado a escolher o que ele assiste. Entende? Ele não tem paciência de assistir um canal. Ele não tem paciência. Ah, não, meu filho, vamos assistir esse aqui que tá passando. Não, não, não quero assistir esse não. Eu quero assistir. Ele vai escolher o que ele quer. Então ele abre um aplicativo, um stream e vai assistir o que ele quer. Ou seja, nós estamos criando, nós já temos uma geração assim, e a próxima, que provavelmente são os nossos filhos, vão ser mais impacientes ainda. Isso me preocupa, porque isso de fato pode significar mais ansiedade. Ah, o que fazer então, Adriano, para tentar evitar isso? A gente precisa ensinar nossas crianças a se frustrar. Menos tela, mais atividades do dia, né, sem tela, assim, brinquedos analógicos, não digitais, né? Fazer a criança aprender a esperar. Tá um tédio. Quem tem filho sabe, escuta essa frase. Isso aqui está um tédio. Está um Estou tédio. entediada. Estou entediado. Eu escuto muito isso. Eu digo, ótimo, que bom que você está entediado, porque vamos fazer um treinamento do tédio. Eu brinco com ele, dizendo, vamos fazer um treinamento do tédio. Então a gente vai treinar o tédio agora, ele vai ficar sem fazer nada aqui sentado comigo. A gente precisa fazer isso, né? Porque senão ele não suporta a escola, ele não suporta o banco da escola, ele não suporta o livro, ele não suporta a espera, ele não vai. E isso vai transformar essa pessoa numa pessoa ansiosa. Esse é um dos temores que eu tenho, sabe, com a situação que estamos hoje, de modo geral, né? Estou falando de forma muito geral aqui, claro, né? Claro que eu sei que as pessoas se preocupam com isso. Doutor Adriano, canabidiol é um aliado no tratamento da ansiedade? O canabidiol, ele tem, eu tenho me preocupado com o canabidiol porque ele tem surgido nas mais diversas, né, situações, né? No sentido assim, canabidiol, um dia desse eu vi uma notícia do canabidiol tinha melhorado o câncer, não sei o quê. Então são coisas assim que às vezes a gente fica é como a babosa, recentemente, você deve lembrar isso, Juliana, que a babosa curava tudo, né? Até que caiu no esquecimento, né? Então o canabidiol tá meio isso também, ele serve para tudo e Pra enfim. tudo. Mas de fato, o canabidiol tem sim evidências, né? Tem estudos que mostram que ele melhora assim os sintomas ansiosos. De fato, pode melhorar sim. Agora, claro, isso precisa ser feito de uma forma organizada, na dose adequada, da forma adequada. O canabidiol, ele é sim um princípio ativo, né? Porque tem pessoas que acham que porque o óleo de uma planta não existe, é inócuo, não existe nenhum tipo de efeito colateral. Existe sim efeito colateral, existem sim cuidados que devem ser tidos em relação a ele. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Mas sim, é uma medicação como outras medicações que melhoram sim os sintomas ansiosos. Perfeccionismo, um medo ou um traço de caráter? O perfeccionismo depende. Aí a gente vai esbarrar naquilo. Até onde esse perfeccionismo lhe faz mal? Porque se eu sou perfeccionista, mas eu sou um perfeccionista que sei a medida, aquela história do caminho do meio, eu sei a medida desse perfeccionismo, e esse perfeccionismo nem me faz mal e nem faz mal aos outros, show. Né? Agora, se eu sou um perfeccionista que eu me esfolo para fazer uma coisa, eu repito várias vezes, eu gasto uma energia 3, 4 vezes mais do que poderia gastar, porque ficou bom, mas não ficou do jeito que eu queria, aí isso está lhe fazendo mal. Ou então, se eu obrigo outras pessoas, por causa do meu perfeccionismo, a se esfolar. Então, isso faz mal a outras pessoas. Então, dessa maneira, o perfeccionismo ele faz mal. Então, é aquela história. Então, a gente precisa... Mas pode ser uma virtude e pode ser um defeito. Depende
da circunstância. A Rosana está falando aqui, sou ansiosa, mas às vezes fico muito angustiada e choro muito. Já pode ser uma associação aí da ansiedade com a depressão? Pois é, a depressão ela só vai ser depressão quando ela preencher critérios diagnósticos de depressão, né? A pessoa tiver a tristeza, a apatia, né? O choro fácil, mantidos por mais de 15 dias, na maior parte do tempo, né? Se não, a pessoa pode ter momentos de tristeza, né? A pessoa e essa coisa da ansiedade, como a ansiedade ela é muito, ela esgota, né? Ela dá uma sensação de esgotamento por causa do estado de alerta que a pessoa fica o tempo todo. Essa sensação de esgotamento leva muitas vezes à tristeza. A pessoa ela se Uhum. entristece, ela fica abatida, né? Mas geralmente é flutuante. Ela tem um episódio, fica um dia assim, mas aí depois fica bem. Aí depois tem outro dia lá na frente, depois fica bem. E geralmente esses episódios de tristeza, eles são relativamente comuns dentro do quadro da ansiedade. Antônia, pedindo para você falar um pouco sobre a insônia. Como acalmar a mente para dormir sem ansiolíticos? Pois é, pense numa coisa difícil. Eu fiz uma enquetezinha hoje, inclusive, no meu story sobre isso, né? Eu perguntei assim, você à noite, você tem dificuldades para dormir por causa de pensamentos que ficam, né, preocupações na cabeça? Mais de 90% responderam que sim. Ou seja, isso é generalizado. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de aquietar a mente, de aquietar a cabeça, né? A técnica mais, eu diria, eficiente que eu conheço é a meditação, né? E a meditação, Uhum. gente, isso para meditar não quer dizer que eu tenho que sentar em posição de lótus para fazer meditação, não. Eu posso fazer isso deitado na minha cama. Existem vários aplicativos que ajudam nesse sentido. Eu sei que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso, tem outras que fazem isso com mais facilidade, mas o que eu sugiro é treinamento, né? Porque, na verdade, a meditação não é esvaziar a cabeça. Na verdade, a meditação é você deixar o pensamento ir sem se apegar a ele. Porque o que acontece é que a gente Uhum. fica muito apegado aos pensamentos, e esse apego ao pensamento é que me faz não adormecer. Porque aí eu fico pensando, ai meu Deus, eu não paguei aquele boleto de manhã. Ai meu Deus, e agora? Nossa Senhora. E amanhã, aí tem que deixar o menino não sei aonde. Ai, e eu vou fazer minha unha. E não sei o que, sabe? Aí vem mil pensamentos, eu me apego ao pensamento e vamos embora. Não consigo. Agora, Uhum. o objetivo da meditação não é esvaziar a cabeça, é não se apegar ao pensamento. Isso é treino, isso é possível fazer. Existem várias técnicas para isso, né? Existem vários aplicativos, eu já usei Aquelas vários, né? meditações guiadas, né? E Dos isso aplicativos, funcionam, né? funcionam. Funciona muito. E é uma forma bem interessante de começar a meditar, as meditações guiadas, né? Então, tem operadoras de celular que oferecem aplicativo de graça, eu descobri isso hoje. Você dá operador, você vai lá, entra, tem uma lista de aplicativos que a operadora oferece. Algumas oferecem aplicativo de meditação. Olha aí, de gratuito. Você tem um operador, você vai lá, baixa o aplicativo e você usa, né? E existem vários que são gratuitos, outros são pagos, enfim. No próprio YouTube também tem vários vídeos, né? YouTube, Que você pode Netflix, pesquisar. né? Enfim, tem várias ferramentas que é possível fazer isso, né? E depois de um tempo, quando você faz isso várias vezes, você consegue fazer isso sem o aplicativo, você consegue fazer isso sem o guia. É só Uhum. você se condiciona. O que é interessante é isso. Depois de um tempo, como eu faço isso já há algum tempo, existe um condicionamento. É interessante isso. Você, diante de uma situação que é estressora, você automaticamente você respira de um jeito diferente. É um negócio Uhum. impressionante. Tenho muitas doenças emocionais. Isso é devido à ansiedade? Olha que pergunta difícil, né? Muitas doenças emocionais, veja, a ansiedade ela pode estar dentro desse contexto, com certeza. Eu diria com certeza que sim, mas eu não posso dizer que essas muitas doenças emocionais estritamente estão relacionadas à ansiedade, porque existe uma infinidade de possibilidades aí, né? Mas eu posso dizer que sim, que a ansiedade eu tenho certeza absoluta, sem nem conhecer a pessoa, que ela está inserida dentro desse processo. Mas aí a gente Uhum. vai ter que avaliar muitas outras coisas, estrutura de personalidade, história de vida, é, várias circunstâncias que vão estar com certeza inseridas nesse processo. Uhum. Consumo de bebida alcoólica, doutor Adriano, ainda que esporadicamente, contribui para desencadear a ansiedade? Se for um consumo excessivo, sim. Né? Existem pessoas que bebem esporadicamente, mas bebem em grandes quantidades, de forma a se intoxicar de maneira exagerada. A intoxicação exagerada com álcool, ele pode desencadear. Inclusive, é até interessante que eu lembrei disso.
muitas vezes o consumo excessivo de álcool gera ansiedade de rebote no dia seguinte. Eu já tive pacientes que tinham episódios de pânico, especificamente no dia seguinte após a bebedeira. Inclusive, ele foi para o tratamento porque ele queria beber e não ter isso. Olha aí. Doutor Adriano, tomo Paxil. Não sinto melhoras no meu tratamento. É Paxil ou é Paxil? É Paxil, é. Paxil. Paxil é paroxetina. Paxil é um nome comercial de uma marca de paroxetina. Então, aí é conversar com o seu médico, ver a questão da dose, ver a questão da medicação em si, porque o remédio, ele precisa de duas coisas. Aliás, existem algumas variáveis, né? Mas umas delas é tempo de uso, dose, porque não adianta eu estar tomando pelo tempo adequado, mas estar tomando uma dose baixa, não vai fazer, né? Então é tempo, dose e terceira, a escolha do psicofármaco, porque às vezes a paroxetina é um remédio para ansiedade, funciona para muita gente e tal, mas pode não funcionar para você. Então, né, não há mal, então é possível isso. Então, se for isso, precisa mudar o psicofármaco, né? Mas isso é um processo, é um acompanhamento, por isso que o tratamento psiquiátrico ele não é um tratamento pontual, ele é um processo, é uma construção. É o que eu falo para os meus pacientes, olha, isso aqui é uma construção, a gente vai construindo essa melhora juntos. Então, eu e você, no processo, nós dois vamos cooperativamente construindo essa melhora. Nem um paciente sozinho, nem um médico sozinho. Sertralina causa dependência? Não. Nenhum antidepressivo provoca dependência. Sertralina também é um antidepressivo que melhora os níveis de serotonina, e essas medicações, elas não provocam dependência. As medicações que provocam dependência são aqueles remédios tarja preta. Diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, os PAN, né? Todos eles provocam dependência. E o que é a dependência? É eu precisar tomar aquele remédio todos os dias. Quando eu paro de tomar, eu passo mal. Isso é dependência, tá? Os antidepressivos não fazem isso. Existem alguns antidepressivos que até quando você retira subitamente, até você pode ter uma síndrome de descontinuação, mas não é por causa de dependência, não. Eles não têm essa característica. Certo. Doutor Adriano, estamos chegando aqui nos nossos 50 minutos de live. Eu sempre Nossa, deixo esse passa muito rápido, finalzinho né? para que você possa fazer as suas considerações. O que é mais importante para que quem está aqui nessa live saia de hoje na cabeça, fixo, sobre ansiedade? O que é que você destacaria de mais importante quando a gente fala aí nos transtornos de ansiedade? Olha, eu destacaria traria à tona novamente essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que nós, cidadãos do mundo ocidental, a gente tem uma certa dificuldade em lidar com o nosso desenvolvimento pessoal, assim, como pessoas, né? Crescer como pessoas. A gente da cultura, a gente acaba visando muito a questão do bem-estar material, né? A gente busca muito isso, o bem-estar material, e não está errado isso, eu acho que isso é importante para a vida, mas a gente precisa buscar o nosso bem-estar subjetivo isso, e colocar isso na pauta do nosso dia a dia como meta. Eu acho isso muito importante, a gente lidar com isso, né? A gente inclusive eu estou lançando um curso agora com um colega oftalmologista para médicos, né? Para ajudar médicos a fazer isso, a cuidar da sua vida subjetiva. Meu colega vai trabalhar com né, a parte do empreendedorismo, da questão da construção de carreira, eu vou trabalhar essa parte da subjetividade. Porque, de modo geral, as pessoas têm essa dificuldade. E a gente precisa pautar isso na vida. Eu acho que isso precisa ser pautado porque nós somos seres humanos psicossociais, né? Então existe um componente nosso subjetivo que é muito importante e que a gente não pode menosprezar. Porque se a gente menosprezar, a conta vai chegar lá na frente. De alguma maneira, ela vai chegar. E aí o que eu digo para as pessoas de modo geral, o que é que acontece? Eu, ao longo da vida, eu vou aprendendo a resolver os problemas, eu vou lidando com a vida de uma forma, eu crio uma fórmula. Você, Juliana, faz isso, todo mundo faz. A gente cria uma fórmula para a vida e a gente executa essa fórmula a vida toda. Isso pode funcionar a vida toda? Pode. É pouco provável, mas pode. Mas o que é que acontece? Em algum momento da vida, essa fórmula não vai funcionar mais. E aí, nós precisamos ser flexíveis o suficiente para aprender a reorganizar esse modelo. E o processo de desenvolvimento pessoal, de abertura, de autoconhecimento da subjetividade, ele é muito importante para isso, para que eu
identifique que nós são esses e que eu possa readaptar isso ao longo do tempo. Eu possa ir evoluindo. Evoluir é isso. É eu chegar aos 70 anos e reconhecer a terceira idade, reconhecer minhas limitações, saber onde eu posso, até onde eu posso ir, saber o tempo exato que eu vou me aposentar, olhar para trás e dizer, olha que legal, eu fiz tanta coisa e agora eu estou na hora de parar, de me aposentar, e não ficar frustrado com a velhice, né? Ou seja, alguém que a gente encontra nesse sentido é porque não conseguiu fazer essa trajetória, né? E nós precisamos, quanto seres humanos, aprender a fazer isso. Por que eu estou falando isso do modo geral? Porque isso ajuda em tudo, inclusive na ansiedade. A ansiedade ela Verdade. é um componente desse processo. Então, se a gente lidar com isso da forma mais ampla possível, mais abrangente, mais eficaz a gente vai ser nesse sentido, né? E aí, inclusive nessa questão da ansiedade, nessa necessidade do controle do mundo que o ansioso tem, de controlar o mundo, ele vai chegar numa consciência, que é uma consciência, vamos dizer assim, mais sábia de que ele não tem controle de nada. Uhum. Coisa boa. Doutor Adriano, foi um prazer lhe receber aqui. Ainda ficaram muitas perguntas que a gente ia passar a noite aqui todinha para Eu responder imagino, todas, realmente, né? com certeza. Mas muito bom. Depois a gente marca outras lives para falar sobre Aham, ansiedade, sobre outros temas também. com Durante certeza. esse mês a gente está aqui nessa programação do Janeiro Branco. Amanhã, o tema da live de amanhã, nesse mesmo horário, vai ser a importância do exercício físico para a saúde mental. Olha aí, tá vendo? Dizem que é um ansiolítico mais barato e menos usado, é verdade, doutor? É de grátis. É o mais barato e o menos usado. As pessoas precisam se Muito bom. movimentar. Na verdade, a nossa saúde está toda interligada, né? Preciso cuidar do corpo Nós e a somos mente seres responde. humanos integrais, né? Nós somos integrais, né? Então a gente precisa se mexer. A atividade física é fundamental. Ótimo. A gente vai receber amanhã o doutor Fábio Romualdo, que é médico do esporte, para falar sobre isso. Ótimo, Muito excelente. obrigada, doutor Adriano. A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, que é o TV Viver Bem. Mas eu Uhum. deixo o link aqui também para quem quiser assistir, quem quiser compartilhar também para outras pessoas que sofrem com ansiedade e que precisam receber essas orientações, que foram maravilhosas. Ah, que bom. Foi um prazer, viu? Prazer enorme conversar com você, conversar com. Vendo aqui só as letrinhas passando aqui embaixo, não dá para ler, não. Muitos pacientes aqui também, viu? É Só muita gente. agradecendo, parabenizando o doutor Adriano. Muito bom. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Outro, tchau, doutor Adriano. Tchau.